E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Vamos ver o movimento do gráfico. Ele chega naquela região ali. Vou traçar uma linha aqui, ó, porque existe aqui, ó, uma bipolaridade. Então depende do que o volume me mostrar aqui, eu vou fazer uma entrada. E vou fazer pesada. Por quê? Porque é um local de exaustão. Só aguardar chegar próximo ao fechamento. Entrei já com duas taxas. Vou aproximar para vocês verem a entrada aqui. Mas tem muita gente que vai falar assim: Cadu, como é que você entrou aqui com esse volume alto de compradores na região? Porque quando você aprende a entender a movimentação do gráfico e você entende o que o fluxo é capaz de fazer nessa movimentação, você sabe quando é um volume de exaustão ou quando é um volume de impulsão do movimento. Então você consegue compreender que existem dois fatores no gráfico. Existe o fator impulsivo, que impulsiona o preço a, vamos dizer assim, a negociações mais altas, e tem as situações que trazem a exaustão do preço, onde faz com que haja uma desvalorização cambial e o preço entre no momento de pânico e haja correção daqueles valores. Então é isso que acontece. Então quando eu olho o gráfico aqui acontecendo e vejo um contexto, quando eu consigo ver um contexto gráfico, eu consigo entender o quê? Que há exatamente essa situação no gráfico. Eu consigo compreender que houve o que aqui, ó? Um contexto gráfico para minha entrada. Eu não estou olhando apenas essa movimentação atual do preço. É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou olhando só isso aqui. Isso aqui faz parte da minha leitura gráfica, da minha leitura de velas, mas eu estou olhando um contexto. Tá bom? E aqui é um contexto de exaustão. Olha isso aqui. Você vai entender. O preço saiu dessa região, num breakout, rompeu. O que o preço fez aqui novamente? Um breakout. O que ele fez? Rompeu. O canal que ocorreu aqui, ó, de rompimento, praticamente é o mesmo tamanho desse canal aqui, da onde ele chegou e fez o momento de correção. Isso aqui, deixa eu mudar a cor aqui para vocês entenderem a minha interpretação. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. Você fala, não, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim, quando você vê o contexto. Quando você vê o contexto. Eu sei que quem está lá no treinamento, que está aí no link da descrição com 60% de desconto, entendeu o que eu fiz aqui. É claro que quem está aqui no YouTube, está seguindo o canal agora, está começando agora, está entendendo isso aqui do zero, não tem conhecimento de análise gráfica, pode ficar um pouco perdido. Mas se você começar a gabaritar os vídeos aí do YouTube, você vai conseguir entender um pouco o que está acontecendo. É claro que para você acelerar os seus conhecimentos, você precisa buscar conhecimento. Então, o que gera conhecimento é conhecimento, e conhecimento gera sabedoria. Isso é fato, todo mundo sabe disso. Eu não preciso ficar aqui apertando a mesma tecla toda hora, tá bom? Vamos aqui, Euro JPY. Eu tinha feito umas bem de manhã, ó. Eu tinha feito aqui, ó, essa região aqui, eu tinha feito uma marcação, e dá uma olhada aqui, ó. Ó, e vou entrar aqui, ó. Por que eu vou entrar aqui? Porque ele está fazendo o quê? Uma correção nessa região. Como assim, Cadu? Eu fiz essas marcações aqui, sei lá, nem lembro que horas que eu fiz essas marcações.
Eu marquei aqui, ó, a hora que ele fez esse contato aqui, que eu marquei essa linha de referência. Vocês sabem que eu não uso como linha de tendência, mas sim referência. E havia feito essas marcações por causa deste canal aqui de trás, ó, deste canal aqui de trás, que está acontecendo agora aqui, ó. Então, como ele está aqui em 50%, mostrando nem um pouco de força para romper, eu já entrei. Tem duas formas de eu fazer a minha entrada. Eu posso entrar logo no fechamento do candle. Olha aí, quem é do treinamento fechado, ou quem está do YouTube aqui, ó, para entender o que eu estou falando. Ó, existem duas formas de entrada. Eu posso entrar logo após o fechamento do candle. Então o candle está descendo aqui. O candle está fazendo um movimento aqui e ele está fechando justamente onde eu quero. Se você viu todo um contexto e viu possibilidade de correção, você pode entrar logo após o fechamento. Ou você pode esperar uma próxima vela, onde essa vela mostre realmente uma força de correção. E com essa força de correção, você pode fazer o quê? Dar uma continuidade no movimento desde que haja o quê? Contexto para isso. Desde que haja um contexto para isso. Tá, e que horas que eu vou fazer isso, Cadu? Ué, aí você tem que entender o movimento do gráfico. Se você entender o movimento do gráfico, entender o que o gráfico está fazendo, ó, isso que eu estou espelhando aqui é o que está acontecendo aqui, ó. É o que está acontecendo aqui. Aí sempre tem aquela pergunta, Cadu, olha aqui o que aconteceu. Então a entrada aqui, ó, ela poderia ser tanto aqui, quem é do treinamento fechado presta atenção e quem é aqui do YouTube presta atenção. Poderia ser tanto no fechamento do candle como na sequência do fechamento desse candle para trabalhar com a tendência. Aqui você trabalha já a correção logo no fechamento e aqui você trabalha continuidade da tendência. Tá, Cadu, mas por que você chegou a essa conclusão? Porque existe todo um contexto gráfico. Então, tem muita gente que diz assim, qual é a vela que se forma? Aí tem gente por aí que ensina tudo errado e fala assim, ó, se fizer a vela tal, se fizer o padrão tal, você entra. Aí faz justamente aquilo que a pessoa falou para você, você entra e aí você toma loss. E aí, por que você toma loss? Você toma loss porque não é a vela que vai dar um ensejo à sua entrada. É um contexto gráfico, é uma causa de movimento. Como assim, Cadu? Como assim? Eu falo para todo mundo lá no treinamento fechado, falo aqui para vocês e vou repetir. Quando você vai analisar um gráfico, você tem que olhar o que? O gráfico. Você tem que olhar todo o contexto do gráfico. O que está contido neste gráfico? Como estão as regiões deste gráfico? Como estão as tendências desse gráfico? Aí você vai entender que existem os candles e suas formações neste gráfico. E aí você vai entender o que? O volume desse gráfico, que também pode ser chamado de fluxo. E eu sempre falo isso aqui no canal. Sempre falo. Uma coisa está ligada à outra. Gráfico, regiões, tendência, candles, volume, que é o fluxo. Se algum desses fatores aqui não for preenchido no meu contexto, isso aqui nada mais é do que contexto gráfico. Se isso aqui que eu estou mostrando para vocês, não está no contexto gráfico, não tem entrada. Não tem entrada. Aí tem, por exemplo, algumas pessoas aqui do YouTube mandam uma entrada e aí, por exemplo, um loss e perguntam assim para mim, Cadu, por que eu errei?
Aí eu falo assim, por que você não viu o contexto gráfico? Às vezes eu falo assim, você não viu a estrutura do gráfico. A estrutura do gráfico, aí tem gente que pergunta para mim assim, a estrutura do gráfico é só o movimento de alta ou o movimento de baixa? Eu te pergunto, o gráfico ele só sobe, só desce? Não, o gráfico também lateraliza. O gráfico também faz consolidações. O gráfico também faz rompimentos. O gráfico também faz falsos rompimentos, que na verdade é o que? A falha do movimento. Então existe uma série de fatores a serem visualizados quando se fala em gráfico. Aí nós vemos as regiões. Que regiões são essas? Como essas regiões são formadas? De que forma está a briga do preço ali, o conflito naquela região? Por exemplo, olha, eu vou fazer uma analogia aqui para você entender. Não sei se alguém aqui tem sítio, se alguém aqui trabalha com plantações, mas quando você vai plantar algo, você procura nas suas terras as melhores regiões para os melhores frutos. Então cada região às vezes tem um fruto melhor. Por exemplo, onde eu moro aqui, batata doce, morango, todas essas coisas nascem muito bem aqui. Por exemplo, manga já não. Manga nasce a árvore, mas não nasce a fruta. Ah, mas tem como fazer nascer? Tem, mas tem que ter todo um trabalho, não só do solo, mas de poda da árvore. Aí você fala assim, Cadu, mas por que você está fazendo toda essa analogia? Porque, gente, é a mesma coisa quando você aperta o botão para comprar ou para vender. Existem regiões para cada tipo de movimento e para cada padrão gráfico. Então você só pode apertar um botão para uma compra ou para uma venda se ele está numa correção, numa continuidade, dentro do quê? Daquilo que o gráfico te mostra da região. Assim como tendência. A pessoa fala assim, eu sei ver uma tendência, eu sei quando a tendência está de alta, eu sei quando a tendência está de baixa. Só que a pessoa não entende quando a tendência está de continuidade numa impulsão, ele não entende quando a tendência está em baixa, chegando perto de uma exaustão, ele não entende quando a tendência está formando lateralizações, porque aí vai trabalhar em contexto com os candles. Os candles te mostram se eles são de impulsão, se eles são de lateralização, se eles são de força, se eles são de fraqueza, se precisa de um conjunto de candles para formar e para fazer com que você tome a sua decisão dentro do gráfico ligado às regiões de tendência. Aí o volume vai te mostrar o fluxo de negociadores ali naquela região. E não adianta, desde já, tem pessoas que falam assim, eu tento instalar o meu volume e não funciona, não ativa. Se você está fazendo isso durante o OTC, não vai ativar mesmo, porque o volume funciona em tempo real com o mercado aberto. O volume que eu utilizo é volume, não são aí os indicadores da corretora. Por exemplo, nessa corretora aqui, ele está lá em widgets. Eu não sei as outras corretoras agora de cabeça, eu não sei. Mas o volume é algo que acontece em tempo real com as negociações, mostrando os ticks de compradores e vendedores. Então não tem configuração em volume. Quem configura é a própria plataforma daquilo que está acontecendo ao vivo no mercado. Não tem como eu fazer isso. Então, levando em consideração todo esse contexto gráfico, que eu tomo o quê? Minha decisão de entrada. E aí eu tomo minha decisão se eu vou comprar ou se eu vou vender. Aí está o movimento gráfico que todo mundo fala. Ou eu jogo o preço para cima ou eu jogo o preço para baixo. Aí está a facilidade de apertar o botão. E sabe o que acontece? Muitos pensam só em apertar o botão e não sabem o que está por trás de apertar o botão. Muitos só pensam em apertar o botão, quer ver lá o dinheiro ali, quer ver o rendimento multiplicar e acha que é só pôr um dinheiro na corretora e ficar apertando o botão, que de cada 10, se ele acertar 7, ele vai se tornar milionário da noite pro dia. Não é assim. Isso aqui exige conhecimento técnico, aplicabilidade do conhecimento técnico de forma correta e utilizar a razão sobre a emoção.
Se você não conseguir equilibrar isso nas suas operações, nas suas análises, nas suas negociações, você não vai sair do lugar. Eu não me canso de falar isso aqui para as pessoas entenderem. Que as pessoas acham... Olha a marcação que eu fiz aqui. Olha o resultado aqui. As pessoas acham que é simplesmente traçar uma linha aqui, traçar outra linha aqui, chegou ali, apertou o botão, gente. Não é assim. Não é assim. Olha o testemunhos. Aprendam com os alunos. Aprendam com quem está estudando de verdade. Olha isso aqui, ó. Aprenda com quem está estudando de verdade, ó. Vamos aqui, ó. Mais um dia com uma sequência linda, professor. Em 1 hora de operações, apareceu 8 oportunidades. Presta atenção no que o aluno falou aqui, ó. Apareceu 8 oportunidades em 1 hora. Então, em 365 minutos, vamos fazer o cálculo, ó. Em 365 minutos, apareceram 8 oportunidades. Tem gente que aperta o botão 365 vezes em 8 minutos e acha que isso é ser trader, acha que isso é operar. Não, meu querido, minha querida, não é assim. Não é assim. Isso aqui, ó, é consciência, isso aqui é visão profissional. 8 oportunidades em 1 hora. E o que ele fez? Aproveitou as oportunidades. Aí ele me mandou aqui, ó, os resultados. Olha as entradas desse aluno. Olha isso. Olha a consistência que ele está tendo. Olha isso, gente. A vida dele já mudou. É nosso aluno de treinamento fechado. Começou aqui no YouTube, agora no treinamento fechado. Por isso que eu trago os resultados dos alunos aqui para vocês entenderem. Olha isso aqui, ó. Mestre, quando eu assisti sua aula no YouTube, eu não tive dúvidas. Vou comprar o curso dele. Não me arrependi. Hoje sou um trader de verdade. Sei o que estou fazendo, graças a Deus por colocar esse anjo na minha vida. Obrigado, mestre. Sigo aqui nos estudos e operando de forma profissional. Para mim, a consistência é você saber o que está fazendo. E isso você me ensinou. Obrigado. Obrigado, mestre Cadu. Olha só. Consistência é você saber o que está fazendo. Estou aqui operando de forma profissional. Sabe quando a pessoa fala assim que ele precisa de um detalhe para mudar? Tem muita gente que entra em contato comigo e fala assim: nossa, eu sei muito, eu sei tudo, eu ganho muito, só que aí eu vou lá e perco tudo. É que tá faltando algum detalhezinho. Esse detalhezinho é você entender o que é ser um trader, entender o que é análise gráfica, entender o que é esse mundo do trading e fazer a forma correta. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, esses alunos eles não têm contato entre si, porque na plataforma cada um faz seus estudos de forma individual, o treinamento é de forma individual. Só que você percebeu que quando eles relatam o testemunho, eles falam da mesma forma? É a mesma visão. Todos eles falam que estão operando de forma profissional, todos falam que tem uma consistência porque eles sabem o que o gráfico está fazendo. É isso que você tem que entender. Enquanto você não tiver essa visão de gráfico, as coisas não mudam. Não mudam. Olha essa querida aqui, ó. Essa querida aqui, a Vivian. Olha isso aqui, ó. Operando cripto, né? Em outra corretora. Olha as entradas dela. Olha isso. Consegue ver as entradas dela? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somou aí? Viu quanto ela fez? Olha o que ela escreveu. Bom dia, professor. Para mim é uma honra te chamar assim. Sua didática é fabulosa. Hoje enxergo um horizonte, um caminho. Graças a você. Obrigado, Cadu. Essa moça aqui, ó, ela entrou em contato, falou que queria fazer o treinamento, acessou o treinamento e ela nunca me fez uma pergunta técnica. Nunca, nunca. Ela só me manda resultados positivos. Por quê? Quando a pessoa ela se aprofunda a ter o conhecimento, eu nem preciso, porque está tudo lá no treinamento. Ela só precisa fazer o quê? Fazer o que tem que fazer, ter esse entendimento profissional e fazer o que tem que fazer. Olha o outro aluno aqui, ó. Cara, realmente surreal. Treinamento fechado, eu nunca imaginei que eu conseguiria entender o gráfico que ele está dizendo. Eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer uma análise gráfica. Grato demais pelo treinamento fechado. Aqui, ó, aluno novo, diz que nunca imaginou que ele ia estar entendendo o que o gráfico está fazendo. Ele nunca imaginou. Só que hoje ele entende
o que o gráfico está fazendo. É isso. É isso. Se ele errar, ele sabe por que ele errou. Se ele ganhar, ele sabe que ele ganhou. E um dia, nada como um dia atrás do outro. Ó, boa tarde, professor. Mais um dia de win. 3-1, meta batida, graças ao senhor que disponibilizou um material maravilhoso na mentoria Hunter. Estou aprendendo cada dia mais. Terceiro dia estudando, terceiro dia mais wins do que loss. Obrigado por tudo, vamos que vamos. Ainda tenho medo e frio na barriga ao operar, mas seus ensinamentos me dão confiança de que no final vai dar tudo certo. Isso é natural. É natural ter o frio na barriga. É natural. Isso, com o tempo, você vai adquirindo conhecimento e técnica. Esses dias eu fui num parque com minhas crianças e teve um show lá, estilo Guilherme Tell, para quem já assistiu, que com arco e flecha acerta a maçã na cabeça da pessoa, né? Uma pessoa que seja um exímio flecheiro. E teve um show lá que o cara fez de tudo com arco e flecha. Aí você fala assim, não é possível. Já pensou se eu pego isso aí para acertar a maçã na cabeça da pessoa? Eu vou acertar tudo, menos a maçã. Por que o cara consegue? O cara consegue porque ele tem técnica. Ele tem tempo de treinamento, ele tem tempo de treino com aquilo. Ele colocou na cabeça, definiu que ele iria fazer o quê? Ser um arqueiro, ser um flecheiro exímio. E ele estudou para isso, procurou ter conhecimento e técnica para isso. Então, se você for um arqueiro para fazer o seu lançamento de flecha perfeito, aqui na hora que você vai apertar o botão, você também tem que ser perfeito. Você tem que ter técnica para isso. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que entender o gráfico. Você tem que entender a análise gráfica. Você tem que entender o movimento do gráfico. Você tem que ter técnica para isso. Tá bom? Vou parando por aqui. Para não deixar o vídeo muito longo, eu espero que com essas duas entradas aqui você tenha entendido um pouco do movimento do gráfico, como fazer essa leitura do movimento gráfico, e que apertar o botão não é simplesmente porque chegou naquela linha, e sim porque tem um movimento do preço, existe uma causa por trás para que ele seja comprado ou vendido. Tá bom? Deixa um like no vídeo aí, deixa aí o seu comentário, um bom fim de semana para você aí, para toda a família. Curte aí, assista os vídeos, tem interesse de se aprofundar e aprender isso aqui de forma rápida. Treinamento fechado tá aí com 60% de desconto no link da descrição. Quer ganhar um e-book de forma gratuita? Entra lá no canal do Telegram e faz o download dos 16 padrões de candle que todo trader tem que saber. Tem alguma dúvida? Manda lá no direct do Instagram, tá bom? Se você me seguir no Instagram, mandar suas perguntas, eu vou te responder com o maior prazer. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo vídeo.